Olá, Nação Notícias. Sejam muito bem-vindos ao nosso e hoje trouxemos as melhores e as mais recentes notícias sobre os Santos. Fiquem até o final para não perderem nenhuma notícia. Também estou passando aqui para lembrar vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem esse vídeo e comentar aqui embaixo de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um forte abraço para todos vocês. Bora! Primeira notícia. Santos aposta em trocas para reforçar elenco e tenta superar crise financeira no mercado da bola. Com dificuldades na tabela e fora dela, o Santos Futebol Clube já traça estratégias para enfrentar o restante da temporada 2025. O time está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 5 pontos somados. Encara neste domingo o Corinthians na Neoquímica Arena pela 9ª rodada da competição. A necessidade de vitória é urgente, não só para aliviar a pressão sobre o elenco comandado por Kleber Xavier, mas também para afastar o risco de repetir os erros, que resultaram no rebaixamento da temporada anterior. Além da preocupação com os resultados em campo, a diretoria santista, liderada por Marcelo Teixeira, está mobilizada nos bastidores para reforçar o elenco sem comprometer ainda mais as finanças do clube. Em meio a um cenário de limitações orçamentárias, o Peixe estuda a usar alguns nomes do atual plantel como moedas de troca, a fim de viabilizar contratações pontuais nesta janela de transferências. Segundo a apuração do jornalista Lucas Musetti, do portal Wall Sport 3, atletas ganham destaque na lista de possíveis envolvidos em negociações: o goleiro João Paulo, o volante Diego Pituca e o atacante Guilherme. O trio, embora já tenha sido peça-chave em momentos distintos do clube, hoje enfrenta diferentes contextos que os colocam como opções viáveis para trocas. João Paulo dá titularidade à vitrine de negociação. João Paulo, por exemplo, perdeu espaço sob o comando de Kleber Xavier. Antes considerado um dos pilares defensivos do Santos, o goleiro vê com bons olhos uma eventual saída, motivada tanto pela falta de oportunidades quanto pelo interesse de clubes como Cruzeiro e Fluminense. A diretoria entende que o atleta ainda possui bom valor de mercado e pode ser essencial em uma negociação por reforços, especialmente em posições mais carentes. Pituca, alto salário e desgaste com a torcida pesam. Já Diego Pituca, ídolo Dudu, recente da torcida e com passagem marcante no clube, também figura entre os nomes cogitados para trocas. Seu alto salário, somado ao rendimento abaixo do esperado desde o retorno ao Santos, coloca o meio-campista como uma das peças mais viáveis para a desoneração da folha salarial. Internamente, dirigentes reconhecem que Pituca ainda tem boa imagem no mercado nacional e asiático, o que facilita possíveis tratativas com outros clubes interessados. Guilherme, bom início e vontade de novos ares. Fechando o trio, o atacante Guilherme, que iniciou a temporada com atuações promissoras, passou a enfrentar críticas e sente o peso da pressão no atual momento do clube. O jogador, segundo fontes próximas, já cogita uma saída do Peixe. Sua boa relação com o mercado interno e o interesse de alguns clubes brasileiros fazem com que seja avaliado como ativo valioso, em uma negociação que envolva trocas diretas ou até mesmo venda, mercado alternativo e possíveis saídas para a Europa. Além das trocas, o Santos também analisa propostas e sondagens da Europa por atletas como Gabriel Brazão, JP Shermonte Souza e Gabriel Bontempo. A intenção do clube é obter liquidez para reinvestir em reforços pontuais, mas com responsabilidade financeira, seguindo a política imposta pela nova gestão. Marcelo Teixeira entende que o momento exige criatividade e disciplina, uma vez que os erros do passado recente, sobretudo na montagem de elenco e na gestão de folha salarial, ainda geram reflexos na atual temporada, reforços à vista e retorno, esperado de João Schmidt. Enquanto isso, a comissão técnica guarda reforços dentro do próprio elenco. O volante João Schmidt está em fase final de recuperação e deve estar à disposição nas próximas 2 semanas. A expectativa é que seu retorno traga mais equilíbrio ao meio-campo, uma das posições mais frágeis nos jogos recentes. Clima instável nos bastidores e futuro incerto de Gil. Nos bastidores, outras situações também preocupam. O zagueiro Gil foi alvo de rumores sobre uma possível rescisão contratual, o que levou o jogador a se manifestar para negar a informação. A diretoria, por sua vez, monitora a situação de perto
evitando desgastes que possam afetar ainda mais o ambiente do elenco em um momento decisivo. Conclusão: reformulação como estratégia de sobrevivência. A aposta em trocas e vendas pontuais surge como uma alternativa estratégica para o Santos seguir competitivo sem comprometer o planejamento financeiro, com calendário apertado, jogos decisivos fora de casa e uma torcida exigente. O clube vive um momento em que decisões fora de campo podem ser tão importantes quanto os resultados dentro dele. Com criatividade, gestão de elenco e responsabilidade, a diretoria alvinegra tenta reconstruir o Peixe, mirando um segundo semestre mais estável e com chances reais de recuperação na tabela. Resta saber se o plano vai funcionar a tempo de evitar mais um ano de sofrimento para o torcedor santista. Segunda notícia: Gil desmente rumores sobre saída do Santos e reforça compromisso com o clube. Não tem nada disso. Nos últimos dias, torcedores do Santos foram surpreendidos com uma notícia que rapidamente repercutiu entre os veículos esportivos e nas redes sociais. O zagueiro Gil, experiente defensor do elenco santista, estaria de saída do clube após pedir a rescisão de seu contrato. A informação gerou preocupação, principalmente por se tratar de um atleta que, mesmo não sendo titular absoluto, tem prestígio com boa parte da torcida. A notícia de sua suposta saída ganhou força após especulações apontarem que Gil teria procurado a diretoria para solicitar o desligamento do Santos em razão de questões pessoais. Diante da repercussão, o próprio jogador se manifestou por meio do jornalista Ricardinho Martins, negando qualquer intenção de romper seu vínculo com o alvinegro praiano neste momento. Problemas familiares são o motivo do afastamento. Segundo Ricardinho, Gil atravessa delicado fora dos gramados, o que motivou seu afastamento temporário dos treinos. O zagueiro, no entanto, garantiu que a situação é pontual e que seu foco segue sendo o Santos. Isso, rescisão contratual, não irá acontecer, pelo menos não nesse momento. Ele vai resolver os problemas que tem com a família e semana que vem volta a treinar, afirmou Ricardinho Martins. O jornalista também revelou que Gil já conversou com os dirigentes do clube e expôs sua situação pessoal de maneira transparente, reafirmando o desejo de permanecer na Vila Belmiro. Gil conversou com o Pedro Martins, conversou com a alta cúpula do Santos, explicando o que está acontecendo. São problemas familiares que ele está resolvendo, explicou Ricardinho, acrescentando que o jogador não deve participar da sequência de partidas longe de casa, fora do clássico e dos confrontos no Nordeste. Com a situação ainda indefinida e priorizando a resolução de seus problemas pessoais, Gil está fora do clássico contra o Corinthians, marcado para este domingo 15 pela 9ª rodada do Brasileirão. O duelo será disputado na Neoquímica Arena em São Paulo e o Santos precisa urgentemente da vitória, já que ocupa a penúltima colocação da tabela. Além disso, há a possibilidade de o defensor não viajar com a delegação para os próximos compromissos no Nordeste, onde o Peixe enfrentará o CRB e o Vitória. Ainda assim, a expectativa é que ele retorne aos trabalhos no CT Rei Pelé já na próxima semana, reintegrando o elenco sob o comando do técnico Kleber Xavier. Gil quer retomar espaço no elenco. Apesar de estar atualmente como opção no banco de reservas, Gil segue sendo considerado uma peça importante no elenco santista. Com larga experiência e histórico sólido no futebol brasileiro, o zagueiro tem chances de recuperar seu espaço na equipe, especialmente com a recente troca de comando técnico. Kleber Xavier, que assumiu o time após a saída de Fábio Caril, ainda está em processo de avaliação do elenco e deve promover mudanças conforme o desempenho dos jogadores. Gil, portanto, ainda pode ganhar novas oportunidades nas próximas rodadas. Comprometimento reforçado pelo próprio atleta. Ao ser questionado diretamente sobre a possibilidade de rescisão, Gil foi enfático ao negar. Segundo Ricardinho Martins, o defensor afirmou que não há nenhuma tratativa nesse sentido e que continua com o foco voltado ao Santos, disposto a superar o momento difícil fora de campo e contribuir com o clube assim que estiver pronto para retornar. É um problema que o Gil vai resolver. Vai dar tudo certo. É o que a gente torce por aqui e quando ele estiver legal, ele volta para treinar. Sobre rescisão contratual, perguntei a ele e Gil falou que não tem nada disso, que ele continua focado no Santos, completou o jornalista. Sequência complicada para o Santos. Enquanto Gil cuida da vida pessoal, o Santos enfrenta uma sequência desafiadora fora de casa. Além do clássico contra o Corinthians, o time terá pela frente os confrontos contra
CRB e Vitória, 2 jogos cruciais para tentar iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. A equipe, que soma apenas 5 pontos em 8 jogos, precisa reagir para não se afundar ainda mais na zona de rebaixamento. A ausência de jogadores experientes como Gil pode pesar, mas a comissão técnica confia na força do grupo para superar os obstáculos. A expectativa da torcida é que Gil resolva sua situação familiar o quanto antes e retorne aos treinos com a mesma dedicação que o consagrou ao longo da carreira. Sua permanência, pelo menos por hora, traz certo alívio aos bastidores do Jitterbug, clube que já lida com outras incertezas no elenco, como possíveis saídas e negociações em andamento. E chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar todos vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo e comentar de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um forte abraço para vocês. Tchau e até o próximo!